Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos discutir uma importante questão geopolítica internacional, principalmente ligada à geopolítica do petróleo, mas não só. Ontem, dia 14 de setembro de 2019, o exército Houthi, que é chamado pela imprensa ocidental de exército de rebeldes, são chamados de rebeldes Houthis, atacou duas instalações petrolíferas da Arábia Saudita, duas imensas instalações petrolíferas que processam 50% do petróleo saudita. Essas instalações são da Aramco, uma empresa estatal local, que processa cerca de 5 milhões de barris diários. Então, metade da produção saudita pode ser paralisada a partir desse ataque. O ataque foi feito com drones localizados que partiram a mais de 1.000 quilômetros de distância, que é algo impressionante, pois demonstra o grau de sofisticação que o exército Houthi tem alcançado, seja através do fornecimento de drones de outros países, mas o que estabelece uma nova situação militar na área do Oriente Médio que não pode ser desprezada. Bem, um aspecto interessante, o que é o Iêmen? O Iêmen é a única área verde em toda aquela região, provavelmente em toda a região, que caminha de áreas desérticas com baixíssima precipitação de chuvas pluviométrica até precipitações por volta de 1.000 milímetros. Então é uma área que é desejada não somente pelo petróleo que possui, mas principalmente pelo fornecimento de alimentos. Esse é o primeiro grande aspecto que leva a Arábia Saudita a atacar o Iêmen já há muitos anos e a tentar colocar no governo iemenita uma pessoa ligada aos seus interesses. O primeiro aspecto é esse. O Iêmen representa uma fonte enorme de fornecimento de alimentos. No passado era inclusive chamado de Arábia Feliz, porque por causa dessa presença verde, dessa capacidade de fornecer alimentos. O segundo aspecto é que toda aquela região acaba dependendo de dois estreitos, áreas de mar muito curtas que são fundamentais para a passagem do petróleo. O primeiro, que tem sido muito falado, é o Estreito de Hormuz, por causa dos conflitos que tem havido lá no Irã. Mas esse é um estreito talvez ainda mais importante do que o Estreito de Hormuz. É o Estreito de Bab el-Mandeb. O Estreito de Bab el-Mandeb, além de ser por onde passa, segundo dados de 2018, 9% do petróleo que vai do mundo e que é talvez a área mais significativa para a exportação de petróleo para o Mediterrâneo. Então, quase todo o petróleo que chega ao Mediterrâneo passa pelo Estreito de Bab el-Mandeb ou precisa chegar através do estreito ao canal de Suez. Pode até ser que não passe pelo estreito, já saindo da Arábia Saudita, mas é uma área estratégica. Então, para o comércio mundial, então, segundo dados de 2015, o comércio mundial, 7% do comércio mundial passa pelo canal de Suez, que é antes do estreito de Bab el-Mandeb. Então, esse comércio precisa dessa área aberta. O Iêmen é a embocadura desse estreito. Do outro lado, nós temos na África Djibouti. Djibouti é estratégica também, tanto que a primeira base chinesa fora do território chinês se localiza em Djibouti. Então, essa é uma área central, decisiva para as pretensões do comércio mundial. Outro aspecto, quer dizer, então você tem o aspecto da alimentação, do alimento produzido no Iêmen, ou que pode ser produzido, a gente não sabe como é que está aquela região, está em terrível degradação social, econômica, política, né, humanitária. O segundo aspecto é a passagem do petróleo pelo estreito. A terceira é a chegada do comércio mundial pelo estreito ao canal de Suez. Então aí você tem três aspectos decisivos. O quarto aspecto decisivo é que o Iêmen, ou os iemenitas, ou os Houthis, são profundamente ligados ao Irã. São de origem xiita, né, da concepção islâmica xiita, que é a concepção majoritária no Irã.
Então, se você quer atingir o Irã, se a Arábia Saudita, que é a grande inimiga do Irã, a grande inimiga regional ao lado de Israel, quer atingir o Irã, precisa atingir o exército Houthi. Ali se trava uma batalha não declarada entre os dois países, apesar de que o Irã nega que tenha participação no conflito. Mas a Arábia Saudita bombardeia constantemente os Houthis, financiada pelos Estados Unidos e principalmente com armamento fornecido dos Estados Unidos e do Reino Unido. O Reino Unido precisa essencialmente que aquela região continue em conflito porque é a base fundamental da venda de material bélico britânico no mundo. Os bombardeios são, inclusive, os pilotos são treinados pelo Reino Unido e promovem verdadeiros massacres civis através dos ataques às cidades, ao que sobrou da população civil, das casas, da vida dos iemenitas. Bem, isso é o quadro regional, conflito entre a Arábia Saudita e Irã, né? A importância estratégica do Estreito de Bab el-Mandeb, a importância dos alimentos que o Iêmen é capaz de produzir, do petróleo que ele também possui. Há um aspecto fundamental que foi uma grande expulsão de iemenitas na Guerra do Golfo. 1 milhão de iemenitas foram mandados de volta da Arábia Saudita para o Iêmen. Então isso provocou uma desorganização econômica profunda na região. Imagine 1 milhão de pessoas que trabalhavam fora, mandavam seus recursos para o Iêmen, de repente perdem seus empregos e são mandados de volta. Isso provoca, vamos dizer, é o caldo social para provocar a explosão que ocorreu nesse período. Outro aspecto que nós podemos considerar é a presença dos Estados Unidos na área e, inclusive, os seus conflitos internos. Nós acompanhamos há uma semana a demissão do conselheiro John Bolton, que era um dos principais conselheiros de política externa do governo americano, junto ao presidente Donald Trump. O Donald Trump parece estar num movimento de afastar aqueles setores mais belicosos que pretendem uma guerra com o Irã, afastar da sua área de influência, da presença no Estado. Você teria então John Bolton e Mike Pompeo, esses dois principais nomes defensores de um ataque direto ao Irã. Tanto o não reconhecimento daquele acordo que foi feito, né, das instalações nucleares iranianas, e agora o conceito absurdo de ataque ao Irã. Porque vamos imaginar um exército rebelde, entre aspas, Houthi, com drones que podem atingir a Arábia Saudita, que inclusive é protegida por sistemas antiaéreos americanos. Eles têm sistemas Patriot instalados, que são mísseis e anti-aviões antiaéreos instalados no território saudita, não foram capazes de deter um ataque de drones, né? Então, imagine o que seria atacar o Irã com mísseis antinavios, né? Com sistemas de defesa antiaérea russos S-300, inclusive demonstrado derrubando um drone extremamente avançado do americano, que provocou a possibilidade, inclusive, de conflito com John Bolton defendendo o conselheiro demitido, defendendo que o Irã fosse atacado, e o Trump, no último momento, recusando o ataque. Então, o Irã tem mísseis antinavio, mísseis antiaéreo, mísseis de média distância que podem chegar facilmente a Israel. Boa parte, 40% do petróleo do mundo, se eu não me engano, passa pelo Estreito de Hormuz. Isso bloquearia 40% do fornecimento mundial de petróleo, fazendo com que o preço do petróleo explodisse. Sem contar o enorme colapso que isso poderia provocar no setor financeiro diante da explosão do preço dos seguros dos petroleiros passando pela área. Você teria um colapso energético mundial de grandes proporções, dificilmente recuperável a curto prazo. Basta ver que um ataque
ao Iraque, a invasão do Iraque provocou a desorganização da região até hoje. Na Síria, da mesma forma, a presença a possibilidade de um ataque ao Irã levaria a uma desorganização de tal monta que nós veríamos o preço da energia mundial disparar e a economia mundial, que tem ameaças cada vez mais frequentes de crise, entrar em colapso, né? Entrar em colapso. Quando a gente fala entrar em colapso, não significa que pessoas não ganhariam dinheiro. Setores financeiros ganhariam dinheiro, outros faliriam, e nós, na base da pirâmide, seríamos os principais atingidos por esse processo. Então, está sendo jogada uma partida de xadrez fundamental no Iêmen. Ali está. O Irã será ou não atacado? A Arábia Saudita já não pode conter os rebeldes iemenitas. Isso demonstrou sua fragilidade militar para evitar os ataques. Parece que os iemenitas se aproximam, os Houthis se aproximam da vitória. O outro aspecto é o intenso conflito que existe entre Donald Trump, que quer se livrar dos neocons ou neoconservadores, ou antigamente conhecido como falcões de Washington, que perseguem constantemente a guerra desde o governo George Bush, o primeiro, seguindo em Bill Clinton, George W. Bush, Obama e agora Donald Trump. Então, a tática foi a da guerra e a desestabilização daquela área. Parece que Donald Trump tenta se afastar de uma guerra. A existência de uma guerra levaria ao colapso dos gastos americanos e impediria a sua, vamos dizer, reeleição no próximo ano. Então nós observamos no Iêmen um passo decisivo nesse conflito e nessa estratégia mundial. Muito obrigado.